Fala aí, galera. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos de volta para a segunda aula da playlist Função Exponencial. Nesta aula, eu estarei trabalhando um pouco mais de exercícios envolvendo o conteúdo trabalhado na primeira aula. Então, é importante ter assistido a primeira aula para um melhor acompanhamento dessa segunda aula. Beleza? E na descrição do vídeo, eu coloquei um link onde você poderá obter um material referente às aulas 1 e 2 dessa playlist. Beleza? Então, vem comigo que o pai tá maverick. Bem, então aqui na questão 1 da CPTM, né, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, concurso público. Em um laboratório de pesquisa, descobriu-se que o crescimento da população de um determinado tipo de bactéria é descrito pela função n de t igual a A vezes 3 elevado a bt, onde n de t é o número de bactérias no instante t, o t em horas, A e B são constantes reais. No início da observação, havia 1.500 bactérias, quer dizer, no instante zero, 1.500 bactérias. E após 2 horas de observação, havia 4.500 bactérias. Então, o N de 2 igual a 4.500. Com essas observações, concluímos os valores de A e B são respectivamente. Então, eu quero saber os valores de A e B aqui na nossa função exponencial. Ela é exponencial porque a variável t ela se encontra no expoente. Então, através das duas informações, a gente vai chegar nos valores de A e B. Eu tenho aqui a minha função, n de t, onde o n de t é a quantidade, dada por A, que multiplica 3 elevado a B vezes t. Então, no instante, eu tenho 1.500 bactérias, um n de 0 igual a 1.500. E a outra informação é que, após 2 horas, então o n de 2, ao substituir para o tempo igual a 2, eu vou encontrar 4.500 bactérias. Através dessas duas informações, vai ser possível chegar nos valores de A e B. N de 0 igual a 1.500. Eu vou substituir o 0 para t na função. Então, A vezes 3 elevado a B, que multiplica 0, igual a 1.500, tá? Daqui dá para tirar o valor do A. A, que multiplica 3 elevado a 0, porque B vezes 0 dá 0, igual a 1.500. 3 elevado a 0 dá 1, né, lá? Potência de expoente 0 e base diferente de 0, o resultado é igual a 1. Então, A vezes 1 dá A, o A é igual a 1.500. Já matamos o valor do A, tá? Bem, através da outra condição, eu chego aqui no valor do B. Só que eu vou arrumar agora a função já com o valor do A. Então, a minha função, ela ficaria da seguinte forma agora. N de t, como A é 1.500, ficaria igual a 1.500, que multiplica 3 elevado a B vezes t. Ok? Então, agora vamos substituir para t igual a 2, igualar a 1.500. Então, eu vou ter, igualar a 4.500, desculpa. Vai ficar 1.500, que multiplica 3 elevado a B vezes 2, que o tempo agora é 2, igual a 4.500. Show? 1.500 está multiplicando, passa a dividir no 4.500. Então, vai ficar 3 elevado a 2b, né? B vezes 2 dá 2b, igual a 3. Eu tenho uma igualdade onde as bases são iguais, tá? Agora, só falta os expoentes serem iguais. Né? Lembrando aqui que o expoente do 3 é 1. Bases iguais, expoentes iguais. Então, 2b igual a 1. O 2 está multiplicando, passa dividindo. O b vai dar igual a meio, né? Ou 0,5, né? 1 dividido por 2, 0,5.
Então, galera, estão aqui o A igual a 1.500 e o B igual a 0,5. A resposta se encontra aqui na alternativa E de excelente. Não, E não, desculpe. A resposta se encontra aqui na alternativa C, 1.500 e meio, tá aqui na C. De Carlinhos. Show? Tá? Então, um probleminha aí envolvendo, né, uma função exponencial, né? Tá? Então, geralmente, hoje em dia, se cobra bastante aí em cima desses probleminhas. Vamos lá para o 2. 2 já é um exercício da Fundação Vunesp, né? Pode ser tanto para vestibular como concurso público. Este 2, nós vamos observar que seria uma aplicação de uma função exponencial dentro da matemática financeira, que eu já comentei com vocês, né? E essa função, ela é aplicada em vários ramos da ciência. Vamos lá. Uma instituição bancária oferece um rendimento de 15% ao ano para depósitos feitos numa certa modalidade de aplicação financeira. Um cliente deste banco deposita R$1.000 nessa aplicação. Então, o capital inicial dele é de R$1.000. Ao final de N anos, então o período é N, o capital que esse cliente terá em reais relativo a esse depósito é. Então, estão aqui, né, as fórmulas matemáticas que vai gerar o capital, ou seja, vai gerar o montante após N anos. Então, lembrando aqui que montante na matemática financeira, né, tá? Aqui seria no regime de juros compostos, porque quando você faz uma aplicação é juros em cima de juros, hein? Então, o montante é o capital inicial, que multiplica 1 mais I, o I, a taxa de juros elevado a T, que é o período, tá? Então, olha, o nosso capital inicial aqui, ó, é o R$1.000. A taxa de juros, que é o I, é 15%. 15% ao ano, AA. Este valor eu vou transformar em decimal, isso vai corresponder, divido o 15%, né? Não, 15 por 100, 0,15. Né? O período, o meu tempo, é após N anos, então eu vou trocar o T por N, tá? Montamos então aqui a nossa função aí, M de N, porque ela está em função do período, é igual ao capital, que seria 1.000, que multiplica 1 mais 0,15 elevado ao período, que seria N anos. Então, M de N, a nossa função, seria o 1.000, que multiplica 1 mais 0,15, dá 1,15, elevado a N. Está aqui a nossa fórmula matemática, ou seja, a nossa função matemática para calcular o montante que ele vai ter após N anos. Então, observar que juros compostos têm relação com a função exponencial. Outra coisa que também tem é a PG, tá? Progressão geométrica. Bem, então a resposta aqui se encontra na alternativa E de excelente. Show, galera? Então tá aí a resposta do nosso exercício 2. Uma aplicação da exponencial na matemática financeira. Ah, professor, mas por que é exponencial? Né? Nós vamos observar que a nossa variável, que é o período, se encontra no expoente. Show, galera? Vamos lá para a questão 3. Bem, galera, aqui no exercício 3, um exercício da SpaceX, né? Concurso militar aí, tá? Um jogo pedagógico foi desenvolvido com as seguintes regras. Os alunos iniciam a primeira rodada com 256 pontos. Faça uma pergunta a um aluno. Se ele acertar, ele ganha a metade dos pontos que tem. Então, ganhar a metade dos pontos, né, significa multiplicar por 1,5. O 1 é a quantidade que você tem mais a metade. Então, quando você ganha a metade, você pega aquela quantidade e multiplica por 1,5. Tudo bem? Se errar,
perde a metade dos pontos que tem. O que é perder a metade? Você tinha uma quantidade 1, que é o 100%, perder a metade seria multiplicar essa quantidade por meio, que é perder a metade dos pontos, ok? Ao final de 8 rodadas, cada aluno subtrai dos pontos que tem os 250 iniciais, para ver se lucrou ou ficou devendo. O desempenho de um aluno, ao final dessas 8 rodadas, ficou devendo 13 pontos. Foi de. Então, um aluno que ficou devendo 13 pontos, o que está perguntando aqui? Quantos acertos ele teve, quantos erros ele teve. Primeira coisa, olha, se ele ficou devendo 13 pontos, o total de pontos que esse aluno fez. Então, o total de pontos que ele fez, vou pôr aqui, total de pontos que esse aluno fez, olha, se ele ficou devendo 13, ele iniciou com 256, menos 13, então ele fez um total de 243 pontos, tá? Esse é o total de pontos que ele fez. Vai ficar devendo 13, ok? Olha, eu vou chamar de N, poderia chamar de X, qualquer coisa assim, tá? O número de acertos, ok? São os acertos que ele teve. Olha, se ele teve N acertos e foi 8 rodadas, tá? Então, o total de erros vai ser 8 menos N. Porque foram 8 rodadas, certo? Tá? N acertos, tirando de 8, a quantidade de acertos, né? Tiro de 8, eu vou ter a quantidade de erros, ok? Então, a função que vai determinar a quantidade de pontos nela, em relação a N, né? Seria a seguinte função, ó. Ele começa com 256 pontos, ele ganha 1,5 pontos, tá? Então, vou multiplicar esse 256 por 1,5. Por que 1,5? Porque ele ganha a metade dos pontos que tem a cada acerto. 1,5 é a fração 3 meios, correto? Eu vou multiplicar isso aqui por 3 meios. 3 meios elevado a n, que é a quantidade de acertos. E perde meio ponto por cada erro. Meio é a fração 1 sobre 2. Então, vou pegar a quantidade de pontos por cada erro, ele perde meio. Então, seria meio elevado a 8 menos n, porque o 8 menos n corresponde para a gente a quantidade de erros. Isto vai me dar a quantidade de pontos que ele fez, que é igual a quanto? A 243. Então, está aqui a nossa exponencial, variável no expoente. Agora, nós precisamos descobrir o valor do n. Aí, eu descobrindo o valor do n, eu tenho a quantidade de acertos, subtrai de 8, tem a quantidade de erros, tá? Então, vamos mexer com essa expressão aqui, ó. 256, 3 meios elevado a n, galera. Atenção. Vai ser o 3 elevado a n sobre 2 elevado a n. Quando eu elevo uma fração determinado expoente, né? Eu elevo o numerador e o denominador é esse expoente, tá? Meio elevado a 8 menos n, olha, quando eu tenho uma subtração no expoente, lembrando, propriedades de potenciação, subtração no expoente quer dizer que houve divisão de potências de mesma base. Então, seria o meio elevado a 8 dividido, tá? Por quem? Dividido por meio elevado a n.
Bem, pessoal, então, repetindo aqui, quando eu tenho uma subtração no expoente, quer dizer que houve divisão de potências de mesma base. Então, meio elevado a 8 menos n é o meio elevado à oitava potência dividido por meio elevado a n, beleza? Isto igual a 243. Vamos lá, continuando, vamos ver o que vai dar para ir simplificando nessa expressão, tá? Eu vou ter aqui 256, que multiplica 3 elevado a n, dividido por 2 elevado a n. 1 meio elevado à oitava potência, 1 à oitava dá 1, 2 à oitava vai me dar 256. Tá? Vezes, por que eu vou pôr vezes? Quando eu divido fração, eu mantenho a fração do numerador, mantenho a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Então, o inverso da segunda vai dar 2 sobre 1, né? Elevado a n, que seria o 2 elevado a n, igual a 243. Vamos lá, vendo o que vai dar para a gente ir simplificando aqui nessa expressão. Eu tenho 256 no numerador multiplicando, tenho 256 no denominador. Já pode simplificar. Olha, eu tenho aqui 2 sobre 1 elevado a n, é o 2 elevado a n, que eu posso simplificar com o 2 elevado a n aqui no denominador, tá? O que sobrou para nós? 3 elevado a n igual a 243. O que eu vou resolver essa expressão? Eu faço a decomposição do 243 já. Por 3 vai dar 81, isso aqui vai dar 3 à quinta. Por 3 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Tem que procurar igualar as bases aqui nessa igualdade. 3 elevado a n igual a 3 elevado à quinta. Bases iguais, 3, 3. Só falta os expoentes serem iguais para essa igualdade se tornar verdadeira. Então, n, que é a nossa quantidade de acertos, é igual a 5. E os erros? Olha, os erros eu chamei de 8 menos n. Então, os 5 seriam os acertos. Tá? Os erros é o 8 menos n. Então, 8 menos 5, os erros serão iguais a 3, tá? Então, a resposta se encontra aqui, ó, 5 acertos, 3 erros, para ele ter atingido um total de 243 pontos, ou seja, ficou devendo 13 pontos da quantidade inicial que ele teve. Tudo bem, galera? Então, tá aí, ó, a solução do nosso exercício 3, tá? Bem, galera, eu estou encerrando aqui, então, a nossa segunda aula, né, da playlist função exponencial, tá? Qualquer dúvida em algum dos exercícios comentados nessa aula, por favor, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal e se inscreva para ter notificações de novas aulas, tudo bem? Logo, logo, eu estarei lançando a aula 3, aonde nessa aula 3 eu estarei trabalhando com vocês equações exponenciais. Tudo bem? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!